Cara, depois que eu comecei a conviver com gente rica, eu me transformei como pessoa. E pela primeira vez eu entendi que uma coisa, uma pessoa que é rica não é rica por conta do dinheiro, e sim pelo comportamento. Não sei se você teve a experiência, hoje eu acredito que eu convivo com mais pessoas ricas do que pobres na minha vida, justamente por conta do meu trabalho. Mas eu lembro que no começo eu ficava muito mal. Quando eu comecei a prestar serviço, principalmente para o meu público-alvo, que eram as pessoas classe A, né, da sociedade, eu ficava muito triste. Por quê? Uma pessoa que é rica é extremamente exigente. Só que eu achava que ela estava sendo exigente comigo por conta de, sei lá, a personalidade dela. Mas não. É porque ela é assim com ela. Eu sinto discordar, mas o que faz o rico ser rico é a riqueza, é a grana mesmo, não o comportamento. Mas evidentemente que há uma verdade muito profunda que foi dita nesse vídeo inicial. Com certeza se trata de um vídeo de uma pessoa que não tem origem, né, de alta classe e está aos poucos entrando nesse ambiente, aos poucos compreendendo o seu funcionamento e compreendendo a sua especificidade. Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, vai dar um conceito chamado hábitos. Esse conceito chamado hábitos serve para explicar, em outras palavras e reduzindo bastante, o jeito de ser das pessoas. Hábitos seriam as estruturas externas incorporadas enquanto estruturas internas, cognitivas, e produziria sistemas de disposições práticas. Ele é composto por um sistema de disposições práticas para produzir ações práticas do cotidiano, formas de ser, formas de agir, formas de compreender o mundo mais ou menos padronizadas. Esse hábitos ele é primeiramente incorporado a partir da família, e é um hábitos que o Bourdieu chama de hábitos de classe, pois vivemos numa sociedade de classes. E é o jeito de ser, né? É a maneira de ser. E no próprio exemplo do rapaz, ele traz pra gente um pouco disso, né? Que é uma divisão que eu aposto que muitos de vocês já perceberam isso, que é como que quando você vem de uma camada baixa, quando você está numa camada baixa ou vem de uma camada baixa, é muito perceptível essa extrema necessidade de ser humilde e, de certa forma, até mesmo subserviente. Como que isso, essa humildade estereotipada, ela é super esperada. E como que, ao mesmo tempo, tal tipo de humildade não é esperada de alguém de classe alta. A pessoa de classe alta não precisa entrar nesse tipo de ética da humildade estereotipada para ser alguém na vida. Existem outros elementos que vão fazer parte da vida. E sobre como que muitas vezes se diz que uma pessoa rica é arrogante, é justamente por não entrar nessa ética da humildade. E não por outros elementos que poderiam até corresponder a isso, né? O hábitos, ou seja, esses comportamentos que na verdade são estruturas incorporadas, eles produzem uma distinção, e é uma distinção que novamente no vídeo inicial ela é verificável, né? Que é a distinção entre ser rico e ser pobre, ou melhor, entre ser rico e todo o resto. Produz, de certa forma, uma singularidade de classe. E para o Pierre Bourdieu, há outros hábitos que ele chama de secundários, que são aqueles que a gente incorpora participando de diferentes campos sociais ao longo da nossa vida e que vai tornar a gente, enquanto sujeito, uma coisa mais complexa, né? Mas eu acho extremamente necessário compreender que rico é rico porque ele tem grana mesmo. É a grana que está fundamentando a exploração que existe de quem tem grana para quem não tem grana, que está fundamentando os privilégios de quem tem grana, principalmente, né? É um fator irremediável ter grana e que está fundamentando também uma distinção social que depois aparece nos lugares que frequentam, nos modos de ser, na maneira como se compreende o modo de ser como sendo um modo de ser superior, civilizado, versus um modo de ser que seria incivilizado da parte do pobre. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. A gente tem uma porrada de vídeo aqui nessa rede social que vai ter gente dizendo que depois que viveu com os ricos descobriu que eles são educados porque não fazem barulhos,
que rico não suporta barulho e por aí vai. E, gente, não é uma conversa sobre gostar ou não de barulho, é uma conversa sobre o valor que se dá para o barulho. Que muito para além do gosto é um valor civilizacional, né? O pobre que está num lugar barulhento é selvagem. Esse é o entendimento. O pobre que escuta funk de putaria é bagaceiro. Esse é o entendimento. Porque o funk de putaria pode até servir em um momento ou outro para fazer parte de um momento bagaceiro, de uma festa, de um rolê, sabe, de uma brincadeira e por aí vai. Mas não vai ser o estilo de vida da pessoa rica, por exemplo. Então, assim, obviamente eu não estou fazendo uma crítica ao vídeo inicial, né? Não conheço a pessoa, imagino que seja alguém que está se introduzindo em círculos burgueses propriamente, seja lá como, seja como prestador de serviço, não sei se de repente teve uma ascensão social, não sei, mas o ponto é, o vídeo retrata alguém que tá meio que se introduzindo, se enturmando com esse novo hábitos que não lhe pertence, porque não é necessário dizer, né? Para quem tem esse hábitos incorporado, não é necessário dizer. As regras são já postas. As regras estão incorporadas, você só as vive, você não precisa as analisar. E isso é a parte mais interessante da coisa. É a parte mais interessante porque um pedaço da sociologia explica esse tipo de movimento, explica esse tipo de dinâmica, porque ela precisa ser explicada. Funciona enquanto distinção, funciona para fundamentar exploração e para fundamentar opressão. Funciona, no fundo, para fundamentar dominação social. E isso é importantíssimo e isso não sai de um olhar intuitivo do mundo, precisa de alguma ciência social. Tá bom, minha gente? Um abraço.